Correção das atividades das páginas 52 a 60, livro Vem Voar, Língua Portuguesa, 5º ano. Questão 1. Antes de ler a letra da canção, você considerou o título e observou as ilustrações que acompanhavam o texto, a fim de descobrir de que alimento ele falava e de pensar sobre o consumo desse alimento. A. Suas hipóteses se confirmaram ao final da leitura? Sim ou não? B. Você já conhecia e consumia o tipo de farinha mencionado na letra? Sim ou não? As duas respostas são pessoais. Questão 2. A letra da canção Farinha menciona a cultura de uma região do país. A. Que região é essa? Copie um trecho do texto que comprove a sua resposta. Resposta: a região nordestina. Por que é que a gente sabe? Por que é que a gente responde que é a região nordestina? Porque tem um trecho que diz: a farinha tá no sangue do nordestino. Letra B. Que localidade específica dessa região é mencionada? Copie o trecho que comprove a sua resposta. Ou seja, é nordestina, mas qual local do Nordeste? Porque tem muitos estados da região Nordeste, inclusive o nosso, que é o Ceará. Então, resposta: o estado de Alagoas. E qual é o trecho que diz? Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Letra C. Considerando o box que você leu sobre o autor no final do texto, na sua opinião, por que ele fala dessa região e dessa localidade na letra da canção? Resposta: provavelmente porque ele é de Alagoas e quis falar sobre sua cultura e identidade, valorizando-as. Pelo verso farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas, aquele que fala na letra da canção parece estar em Alagoas? Explique. Não. Quando o eu lírico diz lá de Alagoas, acaba informando que está longe de Alagoas e que a mãe dele ainda permanece naquele estado, enviando-lhe a farinha, alimento que é valorizado pelo eu lírico como forma de preservação de sua identidade. Farinha boa é a que a mãe manda de Alagoas para ele. Tia, e o que é eu lírico? O eu lírico na literatura, ou seja, na música, no poema, no romance, eu lírico é aquela pessoa que está falando. Então, o eu lírico da música do Djavan é quem? É ele próprio, o Djavan. Volte ao texto e preste atenção em como ele está organizado. A. Na letra da canção, o texto é organizado de forma semelhante à maneira como o texto se organiza. Aonde? Ou seja, semelhante é parecido. Então, na letra de canção, o texto se organiza parecido com o quê? Como ele se organiza na carta, no conto, na biografia, no causo, na resenha ou no poema? Resposta correta: no poema. Letra B. Que características da construção do texto você considerou para responder no item anterior? Ou seja, por que é que você disse que é mais parecido com poema, a música? A letra da canção? Porque a organização é em versos e estrofes. Lembram que já falamos sobre versos e estrofes? Cada linha de um poema é um verso
E o conjuntinho de 3 ou 4 ou 5 versos se chama estrofe. 4. Continue observando a organização da letra da canção Farinha. Ela é formada por quantos versos? 31 versos. Os versos aparecem agrupados em estrofes? Se sim, em quantas estrofes? Todas têm a mesma quantidade de versos? Sim, são 7 estrofes. A outra resposta é não, por quê? Porque tem 7 estrofes, mas tem estrofe que tem quantidades de versos diferentes, não são todos iguais. Letra C. Algum verso ou estrofe que se repete na letra dessa canção? Se sim, qual? Sim. Qual é a estrofe que se repete? É aquela: você não sabe o que é farinha boa, farinha é aqui, a mãe me manda lá de Alagoas. A maioria das músicas tem essa estrofe que se repete, ou esse verso, como vocês bem sabem. Letra D. Como se chamam os versos ou grupos de versos que se repetem em uma letra de canção? Que efeito eles imprimem no texto? Se chama refrão. Quem já sabia? O refrão cria uma recorrência de sons que propiciam uma sonoridade contínua e reconhecível do texto, o que colabora para a realização do canto pela memória. Ou seja, às vezes a gente não sabe cantar a música toda, mas sabe só o refrão. Ou seja, sabe só aquela parte da música que vem se repetindo. Por isso que aí está dizendo, colabora para a realização do canto pela memória. É uma ajuda para a gente aprender a cantar uma música, ela tem um refrão que se repete. Muitos ficam só no refrão mesmo, não gostam muito de cantar a música inteira. Releia esse trecho da canção em que se apresenta a origem da farinha. A farinha é feita de uma planta da família das euforbiáceas, de nome maniote utilíssima, que um tio meu apelidou de macaxeira e foi aí que todo mundo achou melhor. De acordo com esse trecho, de que é feita a farinha mencionada na letra? Copie os versos que comprovam sua resposta. De uma planta, manió, macaxeira. E o verso: a farinha é feita de uma planta da família das euforbiáceas, de nome manió utilíssima, que um tio meu apelidou de macaxeira. Letra B. Leia o segundo verso desse trecho. Você acha que, em geral, as pessoas conhecem a nomenclatura que identifica a família da planta mencionada nesse verso? Por quê? Eu acho que todo mundo acha que não. Por se tratar de um nome científico específico, nem todas as pessoas conhecem essa nomenclatura. Letra C. Agora releia o terceiro verso do trecho. De nome manió utilíssima. Você conhecia o nome maniote? Que outra palavra apresentada na letra é usada para nomear a mesma planta? Aqui todos nós conhecemos a palavra macaxeira. Letra D. Na sua opinião, por que todo mundo achou melhor quando a planta manió da família das euforbiáceas
passou a ser conhecida como macaxeira? Explique. E aí, por que é mais fácil uma pessoa dizer a palavra macaxeira do que manió utilíssima? Provavelmente porque o nome macaxeira é mais simples e fácil de pronunciar que as demais referências apresentadas. Na página 57, nós temos muitas imagens. Na questão 6, fala: observe as imagens dos alimentos a seguir. E aí, vejam nessa imagem se você acertou o que é macaxeira. A primeira, a segunda ou a terceira imagem. Tem um xizinho aí na macaxeira. Letra A, qual dessas imagens mostra a macaxeira? Assinale-a. B, na região onde você mora, esse alimento também é chamado de macaxeira? Se não, como ele é chamado? Sim, aqui no Ceará é chamado de macaxeira. Já lá no sul, no sudeste, em outras regiões do Brasil, chamam mandioca. Questão 7. Você viu que as palavras maniote e macaxeira são usadas para nomear o mesmo alimento. Pesquise e registre diferentes nomes dos alimentos que aparecem nas fotografias. Essa primeira, macaxeira, também tem os nomes. Se vocês pesquisaram, devem ter encontrado. Macaxeira, mandioca, aipim, aipim, maniva, castelinhas. São outros nomes que são chamados a macaxeira. Segunda figura, abóbora, jerimum. Terceira figura, mandioquinha, batata baroa, cenoura amarela. Vocês conhecem algum desses nomes? A letra da canção é um texto feito para ser cantado. Costuma ser escrita em versos que podem ser divididos em estrofes e conter rimas. Em muitas letras de canção, há versos ou conjunto de versos que se repetem e são chamados de refrão. O refrão favorece a memorização do texto e ajuda na construção da sonoridade. Página 58. Na correção da aula passada de português, nós vimos a classe de palavras pronome relativo. O pronome é uma palavra que substitui o nome, então tem vários tipos de pronomes. Na aula passada, nós vimos o pronome relativo, que é para não repetir uma palavra. E nós vamos ver agora o pronome possessivo, ok? Questão 1. Releia a primeira estrofe da letra da canção Farinha e observe a palavra destacada, aquela que está em negrito, aquela que está mais escura. Então, aquela palavrinha mais escura tem assim, que um tio meu apelidou de macaxeira. A palavra destacada, a palavra meu, nessa estrofe, ela traz ideia de quê? De distanciamento, de lugar ou de pertencimento. Ela traz a ideia de pertencimento, porque quando eu digo que uma coisa é minha, é meu, um objeto é meu, ele me pertence. Então, o tio meu é o tio meu da pessoa que está falando. Ok? Agora releia cada verso da letra de canção a seguir e responda. A. Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Que palavra poderia ser acrescentada antes da palavra mãe para indicar de quem é a mãe citada no verso?
Ele poderia dizer de que outra forma, acrescentando uma palavra? Farinha é a que a mãe me manda. Ele poderia ter dito: farinha é a que a minha mãe me manda. Letra B. Lá no fundo do quintal. Que palavra poderia ser acrescentada antes da palavra quintal para expressar a ideia de pertencimento em relação àquele quintal? A palavra meu. Então, ficaria lá no fundo do meu quintal. Quando eu falo lá no fundo do quintal, essa frase solta, você não sabe de quem é o quintal, mas quando eu falo lá no fundo do meu quintal, aí você já sabe de quem é o quintal, por isso que de quem é a posse daquele quintal. É um pronome possessivo. As palavras que estabelecem uma ideia de pertencimento ou de posse entre uma pessoa do discurso, a pessoa que está falando, é um elemento e um elemento são chamadas de pronomes possessivos. Eles variam em gênero e número. O que é gênero? É uma coisa que é feminino ou masculino. E número é plural ou singular. Ele cantou minha música preferida. Ele cantou minhas músicas preferidas. Então, se é só uma música, é minha. Se são duas músicas, é minhas. Página 59. Leia o ditado popular abaixo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. A. Que ideia está presente nesse ditado popular? Assinale a alternativa que considerar correta. O ditado passa uma ideia de egoísmo, de que a pessoa pensa primeiro em si e não nos outros. Quando diz farinha pouca, meu pirão primeiro, então diz o quê? Se a farinha tá pouca, eu quero logo o meu primeiro. Por quê? O meu pirão é o primeiro. Por quê? Porque pode faltar. Então, passa uma ideia de egoísmo. Letra B. Para passar uma ideia contrária, como esse ditado popular poderia ser reescrito? Preencha a lacuna, que é esse tracinho, fazendo essa alteração. Como ficaria? Uma coisa ao contrário, que a farinha não era para ser para minha, não é aliás, o pirão não é meu. É o quê? Então, se o primeiro pirão não é meu, é do outro, então quais são os outros pronomes possessivos que eu vou usar? Farinha pouca, teu pirão primeiro. Farinha pouco, seu pirão primeiro. Farinha pouco, vosso pirão primeiro. Ok? Questão 4. Complete as frases a seguir com os pronomes possessivos do quadro. Dica: cada nome só pode ser usado uma vez, ou seja, você completa com o pronome e depois vai riscar ele. Cantamos várias canções em seus apresentação. Se nós cantamos, a apresentação é de quem? Cantamos já vai dizer que o verbo cantamos, a gente já sabe que não é uma pessoa só que está cantando, é nós, né? Então, cantamos várias canções em nossa apresentação. Eles enchem pratos com um bom pirão de peixe. Eles enchem o teu, a nossa, pratos. Teu pratos. Minha pratos? Não, só vai caber uma palavra aí. Eles enchem seus pratos. Porque é o que concorda. Pratos está no plural, está no masculino. Eu não posso dizer eles enchem nossa pratos, nem tuas pratos.
certo? Então, só cabe seus pratos. Dê lembrança ao teu tio. Por que teu? Porque eu posso dizer, dê lembranças ao nossa tio, ao minha tio, a tuas tio, a seus tio. Não, o tio é um só e está no masculino. Então, dê lembranças ao teu tio. O compositor pensou, minha mãe é que traz farinha boa lá de Alagoas. Tem que ser minha, porque eu não posso dizer pensou. Teu mãe não pode. Poderia colocar nossa? Poderia, mas a nossa ela teve que ir lá para o primeiro. Você já riscou nossa. Se pudesse repetir, poderia dizer nossa mãe é que traz farinha boa. Estaria correto, mas o nossa já foi utilizado, certo? E as tuas lembranças, meu amigo, de onde vem? Aí só caberia mesmo tuas, porque é lembranças, está no plural e está no feminino. Então, não dava certo e as teu lembranças, ok? Questão 5. Observe as frases abaixo e o uso dos pronomes possessivos destacado. Cantor faz festa com a tia em seu aniversário. Cantora está com o tio em sua casa. A. O uso desses pronomes pode levar cada uma dessas frases a duas interpretações diferentes. Quais são elas? Converse com os colegas e o professor. Na primeira frase a gente tem cantor faz festa com a tia em seu aniversário. Pode ser no aniversário do cantor e também pode ser no aniversário da tia. Então, tem interpretações diferentes. E a outra, cantora está com o tio em sua casa. Pode ser na casa da cantora e pode ser também na casa do tio. Ok? Na página 60, tem catálogo de sugestões musicais. Você leu a letra da canção Farinha, de Djavan. Quais outras canções você gosta de escutar? Você conhece o gosto musical dos colegas da turma? Agora você e seus colegas vão organizar um catálogo com indicações dos álbuns musicais preferidos da turma, que deverá ser disponibilizado na biblioteca e, se houver possibilidade, no blog da escola. Então, vamos fazer o seguinte, cada um de vocês me manda a sua música preferida para o meu privado e eu vou fazer a relação e faço esse catálogo aqui e coloco no grupo, ok?